Bom dia, graças e paz a todos. Seja muito bem-vindo nesta manhã para estar conosco. Nós estamos aqui pela graça, pela bondade e misericórdia do Senhor. Bom dia, Bruno. Bom dia, pastora. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia para Elaine. Bom dia, pastor. Deus te abençoe, seja Amém. Muito bem-vinda para estar conosco, Obrigada. a nossa convidada nesta manhã. Amém. Tem um recado do Senhor para você que está nos assistindo. Amém. Guarda no coração aí a palavra que você vai receber nessa manhã. Deus a trouxe aqui, em nome de Jesus. E nós vamos estar aqui dando a nossa abertura, lendo um texto que está no livro de Jó, no capítulo 14, eu vou estar lendo versículos 7, 8 e 9, para a nossa meditação, para o nosso devocional nesta manhã, que diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Esse texto ele é muito lindo quando fala de esperança, que há esperança, que ainda, mesmo que esteja sem vida, talvez morto, mas ao cheiro das águas ela vai brotar. Há esperança. Se porventura você se sente sem esperança nessa manhã, cansado, já desistiu, eu gostaria de dizer para você que ainda há esperança. Tem um texto que fala, deve estar em, acho que é Zacarias, que fala: volta à esperança, volta a Israel, preso na esperança. Se você está caminhando para a desesperança, no nosso convite nesta manhã é volta que há esperança. E esse versículo que fala no capítulo 14 de Jó: porque há esperança para a árvore, se for cortada ainda ela se renovará e não cessarão os seus renovos. Sabemos que às vezes o Senhor vem, nos corta, poda os galhos, mas é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, porque a gente está enxertada na videira verdadeira, no qual o nosso agricultor é Jesus, e há esperança para você. Eu gostaria que você gravasse bem esse texto, que ao cheiro das águas brotará e dará ramos novamente. Portanto, guarda no seu coração essa palavra nessa manhã, e há esperança. Abraão, ele creu contra a esperança. Ele creu, ele acreditou e esperou pela promessa, dando glória. Glória a Deus, glória a Deus. Ele dizia, né? Exatamente. Ele louvava ao Senhor, porque ele sabia que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E foi o que aconteceu com Abraão. A promessa, no tempo certo, chegou e veio. Mas ele não desistiu, ele creu contra a esperança. Olha, que texto lindo. Sim. Existe a esperança, né? Que a palavra do Senhor nos mostra que a esperança, ela anda junto com fé. Com fé, a fé. Né? A fé para a esperança. Exatamente, que nos deixa a entender de que o combustível para que nós possamos manifestar a fé é esta esperança. O que é? Eu gosto muito da palavra esperança, porque a palavra esperança, ela é uma junção de duas palavras. É uma espera com confiança. Né? Ou seja, eu costumo dizer, né, quando nós estamos esperando uma pessoa, né, vejo muito, por exemplo, da minha esposa, né, ela, quando a irmã dela, se a irmã dela ligasse, a irmã dela mora lá em Mato Grosso, são 3 dias de viagem, mas se a irmã dela falasse assim: olha, daqui 3 dias eu estou chegando na sua casa, ela iria preparar todo o ambiente para receber. Sim. E assim é a esperança, é uma espera com uma confiança de que algo vai acontecer. Você tem que esperar, isso é fé. Nós queremos muitas vezes milagres e nós precisamos estar no ambiente para que esse milagre realmente aconteça. E hoje em dia a gente usa também de uma forma tão banal a palavra desesperado, né? E é uma palavra tão forte.
Quando você diz que você está desesperado, significa que para você não tem mais esperança. Nenhuma. E a gente usa de forma tão banalizada, nossa, hoje eu estou desesperado para isso, para aquilo. Isso é muito forte. E as palavras, elas têm muito peso na vida da gente. Verdade. Se a gente observasse mais como falam. Né? Vida e a morte estão no poder, da língua. Né? Essa palavra, né, pastor? Então, nós vamos dar continuidade nessa manhã, mas guarda essa palavrinha nesta manhã, que há esperança, não desista. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E você, né, que está aí, né, e deseja ofertar na casa do Senhor, ofertar aqui na manhã com Jesus, você pode, tem a liberdade de fazer essa contribuição, está aí o número do Pix, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós, nessa manhã, estamos aqui com a Elaine Cioto, esposa do Sérgio, que está aqui conosco no estúdio, né, que é uma bênção. Elaine, se apresenta um pouco para o pessoal, para quem eles conhecerem. Então, sou Elaine Cioto, do Sérgio, casada. Vamos fazer esse ano, aliás, mês que vem, nós vamos fazer 25 anos de casado, boda de prata. Temos 3 filhos, 14, 18 e 19 anos. Estou na caminhada com Jesus aí uns 20 anos, né? E sendo transformada cada dia por Ele, experimentando isso, essa transformação. Esse ano estou tendo uma experiência maravilhosa. Desde 2, 3 anos atrás, né? Comecei a fazer a Clínica da Alma aqui no IBF. E foi muito, assim, impactante para mim, para nós, né, o Sérgio também fazendo comigo, nós começamos a compreender muita coisa a respeito de nós, a respeito do trabalhar de Deus, sim, e também a lidar com os nossos filhos, principalmente, com a nossa família, com as pessoas. E aí houve o convite do Bruno para continuar, né, começando a psicanálise cristã, né, psicanálise, mas com olhar cristão, e isso que começamos esse ano, e isso está me deixando assim, me virando do avesso, né, para começar, e me deixando assim apaixonada em localizar na palavra de Deus, quanto que desde o começo Ele trouxe para nós, que Ele nos traria, Senhor, sim, uma transformação, mas a gente também tinha que ir em busca dela, e a gente podia lançar a mão de todos os instrumentos que Ele nos disponibilizou para isso, né? Então, mais do que tudo, hoje eu celebro tudo que Deus tem feito na minha vida, e volto a dizer, em especial, nesses últimos 7, 8 meses, de uma forma tão profunda, muitas vezes mais dolorosa, mas extraordinária. Transformadora. Né? Transformadora. Toda dor traz uma transformação, né? Sim, sim. Amém. Maravilhosa. Glória a Deus. Você vai trazer uma palavra para nós que o Senhor colocou no seu coração? Eu queria, na verdade, falando sobre a questão de psicanálise, palavra, o que Deus colocou muito forte no meu coração foi uma história, uma das histórias da Bíblia que eu me identifico muito, que é da mulher encurvada, né, que está em Lucas 13, de 10 a 13. A pastora disse que vai nos dar a honra de ler para nós. Lucas 13, de 10 a 13. Lucas 13. Importante, né? Esse texto tão bonito, né? Não é direcionado, talvez as pessoas tenham a tendência de dizer, não, vai falar para a mulher. Não é direcionado para as mulheres, mas a história dessa mulher é uma história que reflete muito a questão física e espiritual, né? Que é o que nós estávamos conversando agora, antes de começar, que teve até ontem aqui, né, o encontro das mulheres, e a psicóloga falando também sobre esse tema, né, mais atual do que nunca, você entender que você é um ser que é um espírito, que tem uma alma e habita num corpo, e esse corpo precisa ser cuidado também, né? Então, vamos para a leitura de Lucas 13, a partir do versículo 10.
E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Até aí tá bem, porque depois ele vem com a história dos chefes das sinagogas, que se indignaram, e até a gente podia falar sobre isso também, que tem a ver com inveja, né? Com a questão de ver o outro realizar alguma coisa que eu não posso realizar, que eu não consegui realizar, de não conseguir entender que cada um tem o seu papel, mas é outra história. Eu queria falar mesmo sobre a enfermidade dessa mulher, né? E falando no físico, a questão dela ser encurvada, a gente às vezes lê de uma forma meio leviana esse texto e não entende, assim, a dimensão da dor e da debilidade dela, da impossibilidade dela. Porque ela não estava só assim, ela era encurvada a ponto dela não conseguir olhar para cima. Ela só olhava para baixo. Era algo terrível. E para fazer uma associação, assim, para a gente visualizar melhor, existe uma história secular muito conhecida, que é o Corcunda de Notre Dame, né? E quando a gente vê alguns filmes, a gente tem mais ou menos uma noção da situação física daquela mulher. A corcunda, né, o encurvar na ciência, no físico, ele pode vir de doença congênita, doença degenerativa, né, que vai te atrofiando os ossos. Tem a questão da artrose, né? Então, poderia ser isso, mas levando para a parte do espírito, né? Ela estava tão enferma, né? E aí vem o espírito de enfermidade que Jesus falou. Ela estava ali na sinagoga, né? Ela era piedosa, ela era uma mulher que ela tinha Deus, mas por conta de feridas que ela tinha na alma dela, a palavra não fala o que essa mulher viveu, mas com certeza ela não teve uma vida tão fácil. Talvez algo que marcou ela, como a gente estava conversando até ali na infância, na primeira infância, na fase de bebê, que foi tão forte que entrou um espírito de enfermidade. O que é espírito de enfermidade? Ela estava aprisionada por Satanás. Mas por quê? Porque dentro dela, com dor que ela sentia na alma, no espírito dela, ela estava ali, ela tinha uma enorme fenda para que pudesse entrar uma ação maligna, né? Ela não era uma pessoa que não conhecia Deus, ela tinha Deus, ela era piedosa, ela era temente, mas dentro dela tinha uma fenda que esse espírito de enfermidade entrou e estava agindo e aprisionando ela de uma forma que ela só podia olhar para trás e para os lados. Essa questão da gente não conseguir olhar para cima, né, tem a ver também, eu não consigo, eu sei que existe um Deus, eu temo a Ele, mas eu não consigo olhar para Ele. Né? Eu não consigo entender que esse Deus, a dimensão, o tamanho do amor dele, porque eu não consigo vê-lo. Porque as minhas deformidades, porque as minhas dores, elas são tão profundas que eu não consigo, elas estão fazendo uma janela, né? Um muro entre mim, entre eu e esse Deus, né? E também olhando por esse lado que ela só conseguia olhar para baixo, né? E para trás. Ela só conseguia olhar a parte ruim das coisas, né? A parte ruim das pessoas. E quando a gente está enfermo, né, na alma, a gente só consegue ver o lado ruim das pessoas. Porque as pessoas, elas nada mais são para nós do que o nosso espelho. Se você só vê o ruim dentro de você, você não consegue ver nada de bom no outro, né? Você não consegue ter uma visão limpa para ver que o outro também tem algo bom, assim como você tem. Então, assim, trazendo para o físico,
ela via pés sujos, porque eles andavam na lama, né? Muitas vezes, andavam na terra, não tinha sandalinha bonitinha, não tinha sapatinho, entendeu? O banho era uma vez por dia e olhe lá, né? Então, ela via os pés sujos dela, dos outros, né? Ela estava com o rosto mais próximo da lama, se ela pisasse num dia de poça, um dia de chuva e espirrasse no rosto dela. Ela via de perto, né? A sujeira de cachorro, de cavalo, esterco. Ela aspirava mais perto, né? Do que nós, normalmente, que estamos mais longe do chão, né? Então, tudo que era de pior, essa mulher experimentava diariamente, por estar encurvada. E as coisas pequenas que a gente pode ver, que são grandes coisas, às vezes a gente olha, vê como pequeno, que é a questão de você ver um pôr de sol, você vê um céu no dia que está azul, né? Até mesmo você vê a chuva caindo, uma árvore com frutos, essa mulher não podia ver. Ela não podia contemplar, porque ela estava focada no que era ruim, ela só podia olhar para baixo e para trás, para o seu passado, né? Ela olhava para as coisas que ela tinha passado de ruim. Esse é o olhar para trás, né? Ela não conseguia ver o que estava vindo pela frente, ela olhava sempre o que tinha ficado para trás, né? E isso aprisiona e aprisiona, né? Porque a palavra fala que um abismo chama o outro, né? Tanto tempo, né? Tanto 18 tempo. anos a Bíblia fala. Exatamente. Fala 18 anos. 18 anos. Encurvada. 18 anos encurvada. E ela vivia à margem, obviamente, da sociedade, porque a gente fala muito daquela mulher do fluxo de sangue, né? Mas nessa época em que aconteceu a história dela, na época de Jesus, todo aquele que tinha uma deformidade física, ele era colocado à margem da sociedade. A própria lei, né? Exatamente. A lei já fazia essa separação, né? E essa pobre mulher, mesmo tempo que ela vivia aprisionada por essa dor, dia após dia, ela não perdeu a esperança. A gente vê que ela não perdeu a esperança. Lá no fundo. Porque um dia ela ouviu. E ela estava na sinagoga. Um dia ela ouviu que aquele pregador, que estava fazendo tantos milagres e maravilhas por aí, ao redor, ia estar na sinagoga que ela frequentava. Eu penso assim, né, me colocando um pouco na pele dessa mulher, porque eu estou vivendo um pouco disso. Eu tenho vivido um pouco disso, né? E por isso me identifiquei muito com essa história. Porque durante muito tempo eu fui encurvada e olhava para baixo e para trás. Não fisicamente, mas a minha alma estava assim, né? E ela ouviu que aquele... E lá no fundo ela falou assim, talvez, quem sabe, hoje é meu dia. Eu vou lá ouvir esse pregador, né? E a gente sabe que Deus é um Deus de movimento, né? E como a gente tem aprendido muito com o Bruno, na clínica, agora na psicanálise, diz que o primeiro passo para você entrar em terapia e para você começar a fazer realmente é você se movimentar em sentido de, né? Porque não adianta muito, por exemplo, você tem um filho e fala, não, filho, eu vou, acho que você precisa de terapia, eu vou marcar terapia e você vai. Ele pode ir, mas não necessariamente ele pode entrar, porque ele não manifestou esse desejo. Ele não se movimentou nessa direção. Ele está fazendo porque fizeram por ele, entendeu? Então, porque pelo fato de que você ser transformado dói, nem todo mundo está disposto.
E eu queria fazer um parênteses no sentido de que, não puxando a sardinha para o nosso lado, mas a mulher, ela tem mais essa disposição, eu creio, né? É da mulher mais essa disposição de abrir, se deixar trabalhar, se deixar tratar, né? Ela é mais rápida, ela é vulnerável nas emoções, e aí ela é mais rápida para pisar na bola também, mas ela é rápida também em reconhecer que ela precisa de um conserto. Pisar na bola, a gente já começa pela história de Eva lá em Gênesis, né? Ela foi vulnerável a tudo aquilo que ela viu, né? Ela foi encantada com toda a aparência do que ela viu e ela escorregou. Mas a buscar uma solução, a gente pode trazer o exemplo aí de Ruth, a gente pode trazer o exemplo de Abigail, que para mim, agora sim, fazendo mais um parênteses, para mim, Abigail é a mulher de Provérbios 31. Porque ela é o retrato dessa mulher. Eu sou apaixonada por Abigail, eu acho ela fantástica. Uma mulher sábia, né? Literalmente. E quem quiser saber sobre a história de Abigail, é só ir conhecer um pouquinho ali em 2 Samuel, né? 2 Samuel, Reis, Samuel que está falando ali sobre a história de Davi e Abigail. E né? Nabal. E Nabal. Então, assim, e a disposição de Maria, né, gente? A disposição de Maria, uma menina de, sei lá, entre 14 e 17 anos, que chegou um anjo e falou para ela assim, ó, vai acontecer que você vai ser envolvida pela sombra do Espírito Santo e vai conceber, e ela falou assim, eu sou virgem, eu estou desposada por um homem que ainda não me tocou, como é que vai ser isso? Ele falou assim, então, Maria, você foi escolhida, agraciada, tá bom. Então, que seja feito. Então, essa disposição, né? Essa disposição de receber o que Deus tem, né? E de se entregar de uma forma muito ingênua, às vezes, mas, assim, é vulnerável. A vulnerabilidade da mulher, por um lado, é complicado, mas, por outro lado, é um ponto positivo, né? E aí a gente entra com a psicanálise de Deus, que aí ela conhece o Sozo, Jesus, né? E Sozo, só trazer essa definição aqui, né, para ficar mais claro, o que é o Sozo, que é a cura no espírito. Peraí, gente, só um minutinho, porque eu tinha separado esse Sozo. Eu quero a definição que veio de última hora. Que é a palavra salvação. Significa salvar, libertar e curar e preservar. Então, Jesus veio o sozo dela. Essa semana, na aula, o Bruno falou uma coisa que, para mim, também, uma das coisas que foi libertador é a questão de que a Bíblia não fala na cura total sua. Fala muito de cura de físico, que foi o que Jesus fez com ela, né? Ele endireitou ela imediatamente. Mas é um processo constante, né? Então, ele veio libertar, salvar, preservar, curou o físico dela e ela entrou na cura também das emoções, né? Um processo. Exatamente. Da restauração das emoções. É todo um processo. E foi muito engraçado, assim, engraçado, né? É maravilhoso, né? Jesus, ela chegou lá, ele como homem, se compadeceu dela, e como 100% homem, ele se compadeceu dela, e como 100% Deus, ele entendeu um coração que estava buscando uma cura. Um coração que estava com um fio de esperança. Ele fitou, chamou ela e falou assim, endireite-se. Você está livre do seu mal. Ela simplesmente ouviu. E é difícil, né? E eu digo agora com propriedade, como que existe uma diferença muito grande entre escutar e ouvir. Né? E ela
ouviu o que Jesus falou para ela. Né? Ela entendeu aquilo, entrou e ela se endireitou. Ela se endireitou e ela entendeu que todo aquele milagre que estava acontecendo com ela, porque nem todos os que foram curados na palavra por Jesus, eles vieram dar glória a Deus, mas ela imediatamente. Ela se endireitou e como uma boa mulher, né, que não mede consequência, já levantou a voz e saiu dando glória a Deus. Ela entendeu que a cura dela não era só para... que a cura do físico dela não era só para ela. Era para glorificar um nome que era muito acima de tudo. Né? Para trazer glória para esse nome. E aí ela foi restituída também a esse convívio, né? Mas Jesus não perguntou para ela quanto tempo você está assim, qual é o demônio que te prende, não teve isso. Ele sabia, ele declarou. Aí, além de tudo, ela ouviu e entendeu. Ele me conhece por dentro. Esse Deus que eu sirvo, ele sabe de tudo que eu passei até hoje. Quanto tempo eu estou assim. Ele sabe da dor que eu sinto. Ali iniciou o processo da cura dessa nossa protagonista fantástica. Né? E eu penso assim que essa disposição Deus está procurando na gente, né, para se expor diante dele, e aí ele coloca as ferramentas. Né? A minha questão foi essa, agora eu trago para mim. Como eu disse, tem uns 20 anos que eu estou exposta, né, ao Evangelho. Nós estamos juntas, né, pastora? Uhum. Estávamos conversando agora, há 14 anos atrás, fizemos teologia juntos, mas eu iniciei o processo, né? Só que, assim, às vezes a gente fala assim, nossa, mas Deus está demorando tanto de fazer isso na minha vida. Deus é soberano. Sobre tudo, sim, mas ele respeita, acima de tudo, nosso tempo. Ele não invade, né? E eu poderia estar num lugar, num processo bem mais adiantado da organização das minhas emoções, vamos colocar assim, né? Porque eu acho que é exatamente isso. Não existe uma cura das emoções plena e completa de uma vez por todas. Você vai começando a reorganizar, né? Uma palavra que a psicanálise, o Bruno usa muito, ressignificar. Dá um outro significado. Então, você vai reorganizar as emoções, porque elas estão lá. E não adianta a gente querer dizer que... E eu vim de um pensamento que a gente falava assim, não, você vai, aceita Jesus, está tudo resolvido, você não precisa mais. Imagina terapia, imagina medicação, a gente estava falando sobre isso, né? Não que todo mundo tenha que tomar medicação, né? Existem graus, né? Existem várias etapas, mas imagina, não precisa, Jesus é o melhor, é o terapeuta, é tudo, ele vai te curar. E aí a gente vai varrendo para baixo do tapete tudo aquilo que a gente tem. Né? Não vai reconhecendo que a inveja, né, as obras da carne, como está falando lá em Gálatas 5:23, elas são tudo fruto de uma alma doente. Né? E você não vai perder isso, você não vai deixar isso só porque você aceitou Jesus. É uma grande realidade, dura às vezes, assim, para muita gente eu acho que escandaliza, mas essa é a verdade. Se você não curar, se você não tratar, se você não se abrir, não se dispor para isso, você vai continuar sendo uma pessoa, você vai passar a ser uma pessoa crente, invejosa, cobiçosa, entendeu? E tudo os outros adjetivos, né? Que a gente pode citar aqui. E eu demorei para cair essa ficha, né? Eu tive depressão forte, e eu sei que, né, na verdade, a gente sabe que as nossas dores, feridas, as nossas emoções, elas estão todas ali, e ao clicar de um botão, né,
abre-se aquela janela e aí, de repente, a coisa vem de uma forma assim, um tsunami, e aí te aterra. Então, eu passei por algumas situações que foram esse tsunami na minha vida e eu entrei numa depressão. E foi muito difícil, né, com filhos pequenos. E, bom, para começar, é difícil você admitir que você está com uma depressão, né? Você não quer admitir, não, mas eu sou crente. Mas como assim? Eu trabalho com mulheres? Mas como assim, né? Eu estou lá, eu estou orando, eu estou, né, jejuando, não posso estar com depressão. Aí você, né, quando você começa a aquietar-se nos pés, você começa a ouvir aquela doce voz falando assim, então deixa eu esclarecer para você o que está passando contigo, né? Você está assim, né, você precisa se submeter a isso, submeter aquilo. Aí vem a tua, né, a luta interna, né, entre a carne, tudo aquilo que você sabe, que você acha que sabe sobre você, e o espírito que está te levando a um processo. E, infelizmente, eu tenho que dizer que o meu foi de muitos anos. Infelizmente, tenho que dizer que apenas de 3 anos para cá, eu iniciei esse processo mais profundo, e de 7 meses para cá, mais profundo ainda. Estou me deixando, estou me abrindo. Salmos 51:17 diz assim, que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resiste. Então, não necessariamente o fato de nós estarmos, termos aceitado a Jesus, né, diz que o nosso coração está quebrantado. A gente precisa realmente deixar que esse quebrantamento venha para dentro de nós, para a gente poder seguir os passos que o próprio Espírito vai nos levando a dar em sentido dessa transformação. Romanos 12:2, né? Que é um texto muito conhecido, mas é legal a gente ler. Curtinho. Mais profundo, né? Profundíssimo. Não sei se existe essa palavra, acho que é super profundo. Mas a gente faz um neologismo. Mas ai, que... 12:2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é entendimento? Mente. E aí, o que está? Necessidade de você se mergulhar para dentro de si mesmo, deixar que ele mostre, deixar usar dos, que nem no meu caso, dos instrumentos que me foram dispostos por Deus, né? A questão do curso, a questão da terapia, entrar nessa jornada e transformar essa mente. Porque nós temos... Eu ouvi há muito tempo, e tenho ouvido sempre que eu ouço uma pessoa que eu respeito muito, uma pregadora que eu respeito muito e admiro, ela falando que nós não temos um passado, nós temos uma história. Todos nós temos uma história. Eu já gosto desse termo, dessa colocação, né? Porque quando você lê uma história, você lê sobre os personagens, e ali tem o principal, os coadjuvantes. Temos também vilões, temos os mocinhos, né? Temos tudo nessa história. Então, nós somos os personagens principais da nossa história. Deus não nos vê como um passado, Deus nos vê como uma história, porque Ele colocou nós aqui como pessoas, como indivíduos únicas, né? E aí nós fomos construindo e vivendo uma história através do tempo. E nessa nossa história tem os nossos personagens de vilão, mocinho, mas aí toda vez que a gente vê uma história, na verdade, que existe um vencer, né, um final que faz sentido,
um final progressivo, a gente vê que aquela pessoa que é o protagonista, o personagem principal, ele não se conformou em ter passado pela mão daquelas pessoas, daqueles vilões, ter vivido aquela... Não, ele foi atrás do seu melhor, né? Então, muitas vezes a gente fica, né, guardando a nossa ferida e dizendo a culpa do que eu tenho vivido é de um irmão, é de uma mãe, é de um pai, é de um tio que abusou, é de um monte de coisa. E assim, nós vamos distribuindo culpas, mas esquecemos de fazer o que é mais importante, se deixar curar, né? Reorganizar isso dentro da gente e dizer, tudo bem, eu passei por isso, mas eu passei, eu venci, eu já sou uma outra pessoa. E isso faz parte da construção do indivíduo que eu sou hoje. Então, eu tenho coisas boas para ver e viver a partir disso que eu vivi. Eu só preciso procurar onde está. Porque isso me construiu. Então, eu estou nessa fase de descobrir o porquê que eu hoje não me permito viver determinadas coisas. Descobrir por que voltar naquele lugar e dizer assim, isso ficou lá. Isso me construiu. Agora eu vou usufruir dessa construção. Mas eu vou usufruir dessa construção, como dizem Romanos, renovada. Entendeu? Eu não estou conforme essa história começou, mas eu renovei essa história através de me descobrir, de descobrir a minha mente, isso tudo. E isso eu acho fantástico. Eu falo que essa semana foi uma semana difícil, especial para mim, né? Além de aluna do Bruno, sou paciente dele, né? Mas foi uma semana, assim, ao mesmo tempo que difícil, desafiadora, mas libertadora. A cada mergulho que você dá dentro do teu passado, dentro da tua história, dentro da tua história, dentro da tua dor, você sente muito intensamente aquela dor, mas você também emerge de uma forma respirando melhor, né? Que acredito que também Pedro poderia falar isso para nós, né? Porque Pedro, ele caminhou sobre as águas. Em um determinado momento, ele afundou dentro das suas dúvidas. Mas quando ele segurou na mão de Jesus, ele veio com um novo respirar, né? Ele veio com o sozo. Eu acho. Sim. Eu creio. E eu queria só ler mais alguns trechinhos, Provérbios 20, verso 5. Que eu acho que tem a ver com isso. Provérbios 25, 5. Não, 20, verso 5. Ai, será que é isso? Isso é 20, verso 5. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Aqui, na minha versão, diz assim, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Eu acho que é uma das coisas mais psicanalíticas e terapêuticas que pode, né? A Bíblia, ela está muito recheada disso, né? O próprio Tiago, quando fala assim, confessai os vossos pecados uns aos outros, o que é esse confessar? Você está numa terapia, o que você confessa? Você abre a boca e fala sobre algo. Então, quando você abre a boca e fala sobre algo dentro de você, você está, né, colocando para fora. Para alguém que vai... primeiro, a tua voz está ecoando, você está ouvindo o que você está falando. Isso é muito importante. É a cura pela fala, né? Talk cure.
Cura pela fala. Então, você fala, você ouve, você começa a assimilar de uma forma diferente. E isso é maravilhoso. Óbvio que você tem que buscar um terapeuta, por favor, né, Bruno? Que é cristão, né, sem querer, mas infelizmente isso é uma grande realidade, mas isso é bênção, né? Romanos também 12:3. A respeito da nossa visão, né? Da visão que a gente tem que ter sobre nós mesmos. Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui fala que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, assim, você tem que ter um pensamento a respeito de você, né? E qual é o pensamento? Eu posso dizer, o meu pensamento a respeito de mim não é tão bom. Eu digo não era, porque eu creio, estou num processo de cura. Hoje eu já não penso mais sobre mim como eu pensava antes. Eu acredito nisso, né? Mas é importante que a gente tenha uma visão equilibrada sobre a gente, né? A visão que essa mulher tinha, agora voltando na protagonista, qual que era? Para baixo e para trás. Eu só vi o pior de mim. Pé sujo. Pé já não é uma coisa bonita de ver, né? Eu não... Tem aquelas pessoas que são admiradores de pés, não é o meu caso. Pé já não é uma coisa bonita de ver, né? Ainda mais pés naquela época, eram pés calejados. O dela, imagino que deveria ser pé sujo, né? Então, coisas ruins. Ela via a pior parte do corpo dela. Ela via a pior parte dela, né? Uhum. E, por fim, né, finalizando aqui, a libertação através de uma terapia, através de um processo que a gente entra de cura com Deus, ela é principalmente para liberar as nossas habilidades, né? A gente estava ouvindo o irmão falando 1001 utilidades ele tem. Eu creio que ele não tem nenhum problema em reconhecer as habilidades que ele tem, né? Isso é tão importante, porque nós somos equipados por Deus para vir nesse mundo, para dar glória a Ele através da nossa vida, através daquilo que Ele nos equipou. E se a gente não está funcionando nisso, automaticamente a gente não está trazendo glória para Ele, né? Não de propósito, mas a gente está deixando de cumprir uma missão muito importante. Meu caso. Entendeu? Entender a minha habilidade, para que eu fui trazida, programada, porque eu quero glorificar Ele. E se eu vivo essa plenitude do entendimento que eu tenho a respeito do que Ele me trouxe para fazer, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, né? Quantas vezes a gente está dentro do culto, cantando essas músicas, nosso coração está totalmente oposto àquilo que a gente está falando, né? Porque ele está embotado de dor, de sofrimento, de história mal resolvida, de vilões que foram colocados ali como protagonistas que não deveriam ser, porque o protagonista da minha história sou eu. O vilão é apenas um personagem, né? De mocinhos que, na verdade, deveriam ter um papel até mais, assim, para a gente se espelhar e ver, olha, ao longo da minha história, como Deus colocou pessoas. Não, a gente põe esses para debaixo do tapete. E a gente ressalta quem não deveria, o papel de quem não deveria, né? E por último, né, Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23.
Pois quando disserem a paz e segurança... Não. Primeira Tessalonicenses 5:23. Ah, tá. Estou na página. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Íntegros e irrepreensíveis. Conservados. Né? Conservados. Soso de novo, né? Preservar. Uma das partes do soso. Sim. Então, ele vem e a gente tem que se buscar o nosso equilíbrio e se preservar santificado, quer dizer, separado em corpo, alma e espírito. Né? Dói, porque a escrita de Deus é com prego e martelo, né? Esmiuça a penha. Cruz, Profunda. Né? E cruz, né? Exatamente. E isso que quer dizer? Que não é uma escrita que vai como na areia, que o vento leva, que a água leva. Ela é profunda, marcada com sangue. O sangue de Jesus. Né? Eu queria terminar com a história do homem, uma história que eu ouvi muito maravilhosa, do homem, é uma ilustração, né, na verdade. Eu vi também de um pregador que eu ouço e respeito muito, um homem, nos tempos antigos, das viagens de navio, né, ele perdeu tudo que tinha, e ele resolveu viajar de navio de um país para o outro. E as viagens de navio eram viagens compridas. Ele vendeu o resto que tinha, comprou passagem de navio, um queijo e alguns pães. Uma peça de queijo e alguns pães. E cada noite ele ia lá, comia um pedacinho de queijo, pão, até que a provisão dele acabou. E o comandante do navio, aí ele passava na frente do restaurante do navio, via as pessoas comendo, né, se satisfazendo ali, bem. Ele ficava triste, ele começou a se trancar na cabine dele, não ia mais, acabou a provisão, estava cansado, com fome. O comandante começou a notar a falta dele, foi lá e falou assim, mas está acontecendo alguma coisa com o senhor? Não vejo mais o senhor, né, passeando pelo navio. Ele falou assim, sabe o que é? É porque tudo que eu tinha eu gastei nessa passagem, e uma peça de queijo e alguns pães. Minha comida acabou, eu estou com fome, estou cansada, não tenho ânimo. Aí eu passo no restaurante e vejo as pessoas comendo e se satisfazendo, e eu fico pior ainda. O comandante sorriu e disse assim, você não sabia que a sua passagem, ela inclui a sua alimentação também? Sim. Pois é, né? Então, Jesus é o nosso combo, né? Não gosto de falar completo, assim. Né? Ele é a plenitude da nossa vida. Tudo nele está para nós. Inclusive o nosso processo de restauração como pessoa. É isso. Glória a Deus. Fico imaginando, né? Jesus pregando no dia dessa mulher, né? Que está encurvada, porque a palavra fala que Jesus estava ensinando. Fico imaginando, e será que Jesus estava ensinando? Mas independente disso, as palavras que Jesus estava falando trouxe cura. Sim. Porque Jesus só veio trazer, veio apenas expor aquilo que já estava sendo trabalhado no coração. Né? Exatamente. Então, quando nós permitimos e abrimos o nosso coração, as coisas endireitam. As coisas ficam mais... de uma visão melhor, Sim. De uma posição melhor. Sim. Né? Sim. Só Jesus mesmo. Mais leves. Mais leve. É Jesus Exatamente. que faz isso em nossas vidas. Exatamente. Elaine, obrigado por você agradeço. Compartilhar a palavra. Agradeço. Grandemente abençoado, viu? Estamos sentindo grandemente abençoado e realmente veio de encontro a palavra do Senhor ao nosso coração. Amém? Amém. Está convidada para estar mais vezes, né? Com certeza. Com certeza vai estar aqui. Então, tá bom. Esperando o convite. Amém. Deus abençoe a cada um que está conosco ao vivo e que vai poder estar vendo essa live mais tarde, não sei o seu horário, mas sinta-se abraçada pelo Senhor, porque Deus ama, porque a essência dele. Exatamente. A esperança, ainda que não esteja nada. E a esperança, ainda que esteja
esteja morto, né? Assim, Para Deus não ao existe. cheiro das águas. E não existe impossível. Exatamente. Deus te abençoe, um grande abraço, até Ao nosso próximo encontro. o nosso Em próximo. nome de Jesus. Amém.